Senta que lá vem a história. Em 7 de abril de 1831, o então imperador do Brasil, Dom Pedro I, abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que naquele momento era uma criança de apenas 5 anos de idade. Conforme a Constituição de 1824, caso o herdeiro do trono não possuísse nenhum parente próximo que pudesse assumir o governo, esse deveria ser assumido por uma regência permanente, composta por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, e o mais velho entre eles seria o presidente da regência. E assim deu-se o governo imperial de 1831, quando da abdicação de Dom Pedro I, a 1840. Tivemos então, nesse período, 4 regências diferentes, a saber, a primeira delas, a regência trina provisória, que foi a mais curta, teve a duração de 4 meses e serviu basicamente como um mecanismo de transição entre a abdicação do imperador e o estabelecimento da regência trina permanente. A formação dessa regência privilegiou a busca pelo equilíbrio entre os grupos políticos preponderantes do momento, e teve um membro do Partido Regressista e um membro do Partido Progressista. Além disso, também inseriu-se um membro militar. Logo foi substituída pela regência trina permanente. Essa regência é marcada pela busca de equilíbrio entre os poderes das diferentes regiões. Então, teve um membro que representava a região sul e sudeste, outro membro que representava a região norte e nordeste e, mais uma vez, um militar, o mesmo militar da regência trina provisória. Nesse período da regência trina permanente, uma figura vai se destacar bastante, a figura do padre Feijó, que através do ato adicional de 1834 vai alterar a Constituição e fazer a transição de uma regência trina para uma regência una. E dessa forma o poder vai passar para as mãos dele, e ele vai ser o único regente do império nessa nova fase. Esse período da regência una de Feijó vai ficar conhecido como o avanço liberal. As medidas liberais do governo de Feijó vieram a incomodar os conservadores, que tomaram o poder e reestabeleceram uma nova regência una, dessa vez chefiada por Araújo Lima. Esse período ficou conhecido como regresso conservador, porque todas as medidas liberais que foram tomadas no governo de Feijó foram abolidas em favor de medidas mais conservadoras, medidas mais centralizadoras. Em suma, esse foi o clima político de 1831 a 1840, um clima bem conturbado, com disputas de interesses entre os liberais e os conservadores. E é claro que esse clima político serviu para convulsionar o clima social. E tivemos também nesse período o que conhecemos como rebeliões regenciais. Eu vou citar 2 dessas rebeliões como exemplo. A primeira delas é a Revolução Farroupilha, que inclusive se estendeu para além do período regencial. Essa ocorreu na região sul do país, no estado do Rio Grande do Sul, onde os líderes chegaram até mesmo a proclamar uma república. Outra dessas rebeliões foi a Balaiada, ocorrida no Maranhão, que, diferentemente da Revolução Farroupilha, que foi um movimento de elite, foi um movimento de caráter popular, cujos líderes eram fabricantes de balaios, que eram cestos utilizados para diversas finalidades. Também tivemos movimentos como a Sabinada, a Cabanagem e a Revolta dos Cabanos. Então, em meio a esse conturbado contexto político e social, que de um lado tinha disputas entre os grupos liberais e conservadores e do outro, rebeliões que refletiam a insatisfação com o governo regencial, que se opta por antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, o que ocorreu em 23 de julho de 1840, há 184 anos, e ficou conhecido como golpe da maioridade. Essa manobra permitiu que o herdeiro deixado por Dom Pedro I pudesse assumir o trono, já que produziu-se um documento em que declarou que Pedro de Alcântara era, a partir de então, maior de idade, como constava no documento e como exigia a Constituição de 1824. E assim, Pedro de Alcântara tornou-se Pedro II e teve início o Segundo Reinado, que se estendeu de 1840 até 1889.